Um narrador inusitado, o início de um movimento literário no Brasil e, por que não dizer, quebrando a quarta parede. Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, é um dos livros mais importantes da literatura brasileira. Um marco na história desta, considerado inovador e à frente de seu tempo. Você quer saber mais sobre o livro? Então assista esse vídeo até o final e entenda por que ele é tão importante em nossa literatura. Olá, meus amigos leitores! Como estão todos? Espero que bem. O vídeo de hoje é uma resenha sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. E antes de começar, peço a vocês que ajudem no crescimento do canal se inscrevendo. A sua inscrição é muito importante para mim. Ela me incentiva e sinaliza ao YouTube que o canal está crescendo. Desde já agradeço a vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881. E como o próprio título faz alusão, é uma história pós-morte. Ou seja, contada após a morte do personagem principal. O livro é dividido em capítulos e muitos deles são bem curtos. Contudo, o que chama a atenção logo no início da história é que o narrador dela já está morto. Isso mesmo, o próprio Brás Cubas é quem, digamos assim, escreveu suas memórias após seu falecimento. Nas palavras do próprio autor, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E dentro desta proposta de Machado de Assis é possível afirmar que ele quebra a quarta parede quando o narrador conversa diretamente com o leitor. E através de Brás, Machado constrói essa comunicação, nos convidando a refletir sobre suas ideias e pensamentos. Algo que não era comum na época. E confesso, meus amigos, que esta forma de narrar, ou melhor, esta comunicação nos diverte em vários momentos, assim como a sinceridade do narrador coloca-nos a refletir sobre o caráter tanto de Brás como de outros personagens. Falando sobre Brás, ele é um homem cuja família não nasceu nobre, porém é abastado devido ao trabalho de Damião Cubas, o primeiro da família. Embora não tenha o reconhecimento de seus descendentes, foi Damião quem construiu um patrimônio razoável lavrando a terra, o suficiente para enviar seu filho Luís Cubas a Coimbra estudar. Este lá se tornou amigo de um nobre e construiu uma boa reputação perante a sociedade. Nosso narrador começa suas memórias relatando o seu funeral. E isso me lembrou de alguma maneira o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Inclusive, tem uma resenha sobre o livro no canal na playlist Meus Livros. Caso não conheçam o livro, recomendo que assistam a este vídeo depois. Após contar como foi seu funeral e seus últimos momentos, Brás retoma a ordem cronológica padrão de suas memórias ao narrar alguns episódios da infância. O autor defunto revela-se uma criança perversa que maltrata os escravos de seu pai. E para contextualizar, em um dado momento ele fazia Prudêncio, um dos escravos, de cavalo batendo e maltratando o mesmo que nada podia fazer. Alguns anos depois, Brás se tornou um jovem vaidoso e orgulhoso. E nessa época ele conheceu Marcela, seu primeiro amor. Ele também viria a se encantar por Eugênia e Virgília. Mas para não dar spoilers, não entrarei nos detalhes destas relações. Apenas digo a vocês que, de certa maneira, as três têm importância em sua vida. E também é importante dizer que a obra não se trata apenas de romance. Brás foi enviado por seu pai a Portugal para estudar. Com o passar dos anos e formado, ele regressa ao Brasil atendendo ao chamado do pai, que mediante carta lhe informa da doença de sua mãe. Em seu regresso, a partir deste momento, Brás segue por diversos caminhos em sua vida. De maneira geral, buscando marcar o seu nome na história.
quer seja conquistando um alto posto político ou realizando algum feito notável. Ele persegue o reconhecimento da sociedade, fazendo disso o sentido de sua vida apenas por vaidade para preencher o seu ego. Braz é tão autocentrado que apenas viver não parecia o bastante. Suas escolhas desenharam seu fim. Não à toa, o mesmo revela ainda no início do livro que sua morte nada mais foi do que um descuido. Ele contraiu uma pneumonia e não tratou a enfermidade, pois estava com uma ideia fixa: o emplasto Brás Cubas, uma espécie de remédio milagroso que prometia a cura da melancolia humana, ou melhor, um remédio para acabar com a tristeza. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis retrata e principalmente critica a sociedade da época. Ele expõe seus defeitos e usa de ironia em diversos momentos para isso. E quem melhor do que um defunto cuja reputação já não possui importância para descrever sem nenhum escrúpulo esta sociedade, sem medo algum das repreensões morais que poderia sofrer. Esta sacada de Machado foi genial. O autor critica a sociedade como um todo, entretanto, em especial a classe rica que construiu sua fortuna com base na escravidão e sem nenhum mérito, tal como o próprio Brás Cubas, um herdeiro de grande fortuna que nunca precisou trabalhar de fato, mas tinha uma vida abastada enquanto a maior parte do povo estava em miséria. Nas palavras do próprio Brás, verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Ou seja, viveu uma vida sem a necessidade de trabalhar. É importante contextualizar que o livro foi publicado alguns anos antes da abolição dos escravos. E nosso país vivia anos de tensão com a Inglaterra, que pressionava o governo brasileiro pelo fim da mão de obra escrava. Sendo assim, quando a obra foi publicada, criticando uma sociedade construída a partir da escravidão, certamente fez um bom barulho na época. Memórias Póstumas é um marco na história da literatura brasileira. É a primeira obra do realismo no Brasil, um movimento artístico e literário com um olhar objetivo e crítico sobre a sociedade. Caracterizado pelo uso da ironia, ele surgiu em oposição ao movimento anterior, o romantismo. A obra também tornou Machado o pai deste movimento no país, visto que ele foi o primeiro autor a publicar um livro com tais características. Usando de ironia e criticando a soberba de uma classe de pessoas abastadas, as conspirações de personagens aspirando cargos políticos e títulos da nobreza, revelando a sujeira da sociedade na época. Algo não muito diferente dos dias de hoje. Com capítulos curtos, muitas vezes mudando de assunto e apenas interagindo com o leitor, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro marcante e valioso para a nossa história. No entanto, ele possui um texto com expressões em desuso de um português já não utilizado, tornando-se uma leitura difícil para quem não está acostumado com este tipo de livro. Mas, para ajudar você com interesse na leitura deste precioso livro, deixei na descrição do vídeo um link para a compra de uma versão da editora Panda Books. Nela, eles inseriram diversas explicações para as expressões utilizadas, facilitando a leitura de todos. Vale a pena colocá-lo em sua lista, mesmo que não seja uma prioridade no momento. Em suma, Memórias Póstumas é um livro muito representativo em nosso país, inaugurando o realismo no Brasil com críticas à sociedade, quebrando a quarta parede, interagindo com o leitor e sendo referência até hoje em nossa sociedade. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Conto com vocês, meus amigos. Mantenham-se firmes
Mantenham-se fortes, leiam muito e até mais.